deve ter lido alguma notícia onde demonstra a parcialidade do jornalismo. Os manuais evidenciam que todo texto por ética deve ser imparcial. Você, professor Elvis, já teve de deixar a imparcialidade de lado por força maior? A parcialidade ou a imparcialidade? Parcialidade. A parcialidade do lado. É. Tá. Não, a questão da imparcialidade é um negócio muito louco, né? Acho que é um reflexo daquilo que é o contexto ideológico de cada jornal. Quer dizer, trabalhar com a linha editorial do jornal é sempre perspicaz para o repórter estar muito atento na hora que depois vai editar a matéria, né? Então, assim, o ser parcial e o ser imparcial, o que fala nas redações ou mesmo nos livros de jornalismo é que o cara deve ser imparcial, mas a questão toda é como ser imparcial. A ética nos ensina a imparcialidade jornalística, mas de fato, como produzir um texto imparcial? É difícil, mas eu acho que a gente tem que ser o mais imparcial possível. Não ficar, eu acho que a gente não pode ser um texto totalmente parcial, porque você está mencionando um texto opinativo, né? Acho que a gente tem que fazer o possível para ser imparcial. É difícil, mas deve se fazer assim. Agora, como fazer? É sempre se colocar no lugar do leitor também, né? Que o cara vai ter que ler e vai ter sempre, putz, eu tenho que entender o texto da informação e não o texto da informação que alguém quer que siga tal coisa ou siga tal coisa. Então, a gente tem que saber muito bem lidar com esse aspecto. Nos tempos atuais, em que a informação é considerada e comercializada como mercadoria, acha que existe um jornalismo verdadeiramente imparcial? Pode ficar em silêncio? Acho que eu vou ficar em silêncio essa hora. Porque junta tudo, né? Junta aquilo que eu falava na primeira pergunta lá para vocês. Junta o feitio editorial, o contexto ideológico de cada jornal, a troca de favores. Então, o jornalismo imparcial, de fato, é bem complexo, né? Porque quando você falar do Lula, né? Quando era presidente da República, se você é a favor ou contra o Lula, você vai ter que sempre dar o seu tom de né? E não a mesma coisa na questão partidária, é muito louco falar sobre isso, né? Futebol, a gente vai ver muito isso aqui. Os caras que cobrem só Corinthians e o cara torce pelo São Paulo. Em algum momento ele vai ter que falar, né? Então, assim, só imparcial, eu não acredito nisso, não. Me torno silencioso nesse momento. Muito obrigado, professor Elvis.